Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, suplicando, bendizendo. Ó Senhor, queremos suplicar pela Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, guarda, Senhor, os que estão conosco. Guarda, Senhor, nossa congregação. Opera, Senhor, na vida da igreja. Guarda, Senhor, o santo ministério da igreja. Ajuda cada servo Teu. Dirija, Senhor, os nossos passos no Teu caminho. Nos ensina a esperar e confiar, Senhor, na Tua misericórdia. Opera, Senhor, na vida dos Teus servos, nossos ouvintes, toma em Tuas santas mãos, nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. Ó, Senhor, nos dá, meu Senhor, a graça para continuar Te servindo, Te amando, ajudando, meu Senhor, os novos irmãos e andando na Tua santa presença. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1164, ano 22. E o tema de hoje, meus irmãos, a devoção como maldição. A devoção faz parte da história humana. As pessoas se dedicam e cultuam. E em toda a história da humanidade houve devoção. Devoção aos ídolos, devoção aos demônios, devoção aos animais, devoção às forças da natureza. Toda a vida houve e vai continuar havendo. Mas, para quem conhece o Senhor, se desvia do caminho do Senhor e se envolve com devoção, é maldição na certa. Não é que os outros sejam algum benefício em ser ignorantes. Não tem benefício. Ignorância não traz benefício. Não há benefício na ignorância. Quem realmente não conhece a Deus é porque não quer. Mas nós estamos todos os dias vendo a obra de Deus, os atos de Deus, os feitos de Deus. Então, Deus não tem ninguém por inocente. O nosso texto é Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Nós vamos ler, orar novamente e aprender juntos. Vale a pena. Vale a pena. O Senhor, através da sua santa palavra, nos exorta e nos adverte a respeito da verdadeira e da falsa adoração. Ezequiel 14:1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus olhos aos ídolos e nos seus corações tem o tropeço da sua maldade. Puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos
se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar seus olhos e o seu coração nos ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para lhe consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra tal homem. Eu assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e será arrancado do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, Senhor. Agora suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa, guarda, ajuda, sustenta os nossos irmãos. Dá graça e vitória, meu Senhor, àqueles que estão fraquinhos, os novos convertidos. Tenha compaixão, meu Senhor, de todos nós. Nos guarda no teu caminho, na tua presença. Nos dá, meu Senhor, mais graça para compreender o teu amor, para compreender a tua palavra e guardar no coração o teu conselho santo. Querido Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, os profetas de Deus eram homens sofredores, homens que sofreram muito. Imagina um profeta de Deus se dedicando, se consagrando, tem uma vida dedicada e consagrada e sacrificada, porque era muito sacrifício. Os profetas tinham grande sacrifício. Os profetas não podiam se envolver com coisas comuns, estranhas. Os profetas não deviam comer comida comum, animais sacrificados aos ídolos, animais sufocados. Os profetas tinham, pela necessidade da consagração, do contato e a oração, os profetas tinham um dever de andar de uma forma exemplar. Aí o profeta conhecia, digamos que o profeta, eu fosse daquele tempo, os profetas me conhecessem, eu fosse um contrabandista, aventureiro, cheio de falcatruas e tal, e o profeta ser consultado, o profeta receber aquela visita. Tinha gente que se escondia, o caso célebre, aquele da mulher do Jeroboão. Ele mandou a mulher se disfarçar de pobre para ir lá na casa do profeta cego para consultar o profeta. Ela, desviada, ele também, e foram consultar o Senhor. Só que a cegueira física não impede a visão espiritual. E aquele caso é célebre, porque ela recebeu a terrível mensagem que aquele filho ia morrer, e era o único que teria um velório e um sepultamento. Os outros tudo morreria de desgraça e não teria um sepultamento digno. Aí, meus amados, imagina o profeta sabendo disto, olhando para o sujeito e vendo que o sujeito vai ser dilacerado, vai ser estraçalhado por uma fera, vai morrer de morte violenta, vai ser estrangulado pelos cachorros, pelos cães e tal. E o profeta vê tudo isto como profeta de Deus, ele sofreu muito. Os profetas sofriam muito. E o profeta Ezequiel estava em casa.
E chegaram lá uns homens, uma espécie de comissão de anciãos. Os judeus eram 12 tribos, cada tribo tinha não sei quantas subtribos ou clãs, e cada clã tinha um ancião, ninguém sabe a quantidade de pessoas que foi para lá. Se eram 12, se eram 24, ninguém sabe. Mas o Ezequiel recebeu em casa, o profeta Ezequiel recebeu, aqui descrito como alguns homens dos anciãos de Israel. Estes homens se assentaram diante do profeta e, pelos costumes da época, eles já sabiam. A gente se senta aqui e Deus vai falar alguma coisa, positivo ou negativo. E o profeta, sabendo que a nossa vinda aqui não é para oferecer nada, nem tampouco para pedir. Certamente nós queremos uma palavra. Aí ficou lá o profeta olhando para eles olhando para o profeta, e o Senhor falou com o profeta. É interessante, meus amados irmãos, é que às vezes o Senhor fala com a gente e a gente ninguém sabe que Deus está falando. Tem uma maneira maravilhosa de Deus falar. Aí, no versículo 2, ele descreve: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens deveriam estar aqui? Estes sujeitos deveriam estar aqui na tua casa? Claro que não. Ao versículo 3, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, ou seja, aqueles indivíduos tinham se desviado da lei de Moisés, do caminho de Deus, da revelação de Deus, e tinham entronizado os ídolos no seu coração. Eles tinham entronizado os ídolos. Por trás de cada ídolo tem um demônio. Mas o ídolo é tão bonitinho, tão bem feito, tem um demônio por trás dele. Mas é tão perfeito, tem um demônio por trás dele. Aquela beleza, aquele culto bonito, aquela imagem bonita, tem um demônio por trás para fazer você acreditar. E o Senhor falou com ele: estes homens entronizaram os ídolos nos seus corações. O tropeço da sua maldade está diante da sua face. Isso é Deus chamando o ídolo de tropeço. O tropeço da sua maldade está diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles, ser consultado por eles? A resposta é não. Se eles têm os ídolos, que consulte o ídolo. Agora a mensagem. Isso aqui é a mensagem para o profeta, Deus falando com ele. Agora a mensagem para os anciãos. Portanto, fala com eles e diga a eles: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel. Por que Deus não falou da casa do Egito? No Egito não tinha revelação. A casa do faraó não tinha revelação. Por que Deus não falou da casa da Babilônia, a casa do Nabucodonosor, da casa do Bel? Porque Deus não tem compromisso com Bel. Bel é Belzebu. Deus não tem nada a ver com Belzebu. A gente aprende isso muito melhor na Epístola de Paulo aos Coríntios. O que tem o templo de Deus com os ídolos? Nada, coisa nenhuma. Então a mensagem é esta: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus olhos para os ídolos, que entronizar os ídolos em seus corações e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e procurar o profeta, eu responderei. Eu responderei conforme a multidão de seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração.
Porquanto todos se desviaram, se apartaram de mim para seguirem os ídolos. Isso é uma denúncia terrível e cruel. Todos se desviaram, todos se corromperam. E isto para você que está ouvindo é também um aviso. Ídolo é corrupção, é maldição, idolatria é algo tão diabólico, é o pior dos pecados. É a idolatria. É a ganância, o falso testemunho, o adultério, o roubo, tudo é pequeno diante da idolatria. Devoção é a maior maldição, porque separa, afasta o homem, a mulher, separa, elimina, distancia de Deus. Quanto mais praticante da devoção, mais inimigo da verdade expressa do Senhor Deus. Quanto mais amigo do ídolo, mais inimigo de Cristo. É muito prático observar isto. Procura saber se um idólatra quer ouvir o Evangelho, mas não quer. Apesar de ter umas cápsulazinhas de Evangelho, engole aquela coisinha lá e tal, e termina com Maria por nós, nós por Maria, e não sei o quê, e acaba na idolatria, na corrupção, na perversidade. O melhor devoto é o pior inimigo de Jesus. E o profeta tinha que dizer isto. O profeta tinha que dizer isto. O versículo 6, o Senhor, com a mensagem do profeta: portanto, diga, profeta, a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos, abandone o ídolo, convertei-vos e tornai para mim. Tornai-vos dos vossos ídolos, abandone os ídolos, desviai o seu rosto, os vossos rostos destas abominações. O ídolo diante de Deus, para Deus, é uma abominação. Quando o apóstolo Paulo, que é o instrutor dos gentios, diz: o ídolo é alguma coisa? Diz, não. Para o apóstolo Paulo, o ídolo não vale nada. Nem influi, nem contribui, nem faz o bem, nem faz o mal. Mas para quem acredita é uma desgraça, é uma maldição, é uma abominação. Portanto, diz a casa de Israel: convertei-vos e tornai-vos dos ídolos e desviai os vossos rostos de todas estas abominações. Aí no versículo 7, novamente, vai falar sobre a casa de Israel. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou qualquer estrangeiro que peregrina em Israel, que se afastar de mim, que se apartar de mim, que entronizar o ídolo no coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra este homem. Ele vai tentar me consultar, mas não tem resposta. Porei o meu rosto contra o tal homem e o assolarei. Assolarei para que sirva de sinal, para que se torne um provérbio e será arrancado do meio do meu povo. E sabereis
que eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, é uma advertência muito pesada. Primeiro, o Senhor fala que é um tropeço. Olha no versículo 3. Eles entronizam o ídolo no coração e este ídolo vira um tropeço. O tropeço da sua maldade. No versículo 3, o ídolo é chamado de tropeço. No versículo 4, o ídolo é chamado novamente de tropeço e maldade. No versículo 5, o ídolo é o motivo do desvio. Por causa do ídolo, o homem se apartou do Senhor. No versículo 6, o ídolo é chamado de abominação. No versículo 7, o ídolo é chamado de tropeço e maldade. E no versículo 8, o homem sofrerá como punição ser reprovado, assolado e arrancado do meio do povo de Deus. Então, idolatria é uma desgraça grande. A devoção é uma maldição. A devoção é uma maldição contra a vida humana. O sujeito, quanto mais dedicado ao ídolo, mais inimigo da verdade expressa, mais inimigo do Senhor Jesus. Quanto mais praticante da religião, mais inimigo da revelação. Guarde isto no seu coração, aprenda a transmitir isto para os outros. Quanto mais amigo da devoção, mais inimigo da revelação. A devoção é uma maldição na vida humana. Que Deus possa ter misericórdia daqueles que ainda estão nas trevas e Deus possa também fortalecer a sua igreja para que os homens, mulheres, líderes e jovens, os jovens têm muito vigor e muita oportunidade, possam compreender a grandeza da palavra do Senhor e da revelação do Senhor para exortar seus amigos, seus colegas, seus parentes e familiares a respeito do perigo da maldição da devoção. É algo trágico e terrível, porque leva para o inferno. Devoção leva para o inferno. Quanto mais devoto, mais inimigo do Evangelho. Vamos orar, meus amados irmãos. E hoje a nossa conclusão é orando pelos idosos. Tem idosos sofrendo muito. E tem idosos que, apesar de todas as dificuldades, ainda sofre uma espécie de preocupação, porque sabe que o único dinheiro certo naquela casa é o dinheirinho dele ou dela. Então, às vezes eles passam necessidade por causa de filhos e netos. Vamos orar pelos idosos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Bendizemos, Pai, agradecemos pela vida, pela salvação,
pelo teu amor, pela tua graça. Suplicamos a ti, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda a tua igreja na cidade, guarda a tua igreja no interior, guarde a tua igreja no estrangeiro, guarda a tua igreja. Abençoa, Senhor, os líderes da igreja, os ministros do Evangelho, da graça, poder, prazer, dá compromisso, Senhor, para que a tua palavra seja anunciada, proclamada com fidelidade. Deus misericordioso e bondoso, estenda as tuas mãos sobre a igreja. Agora, Senhor, suplicamos a ti pelos idosos. Guarda, Senhor, homens e mulheres idosos. Ó Deus, toma em tuas santas mãos cada vida, da graça, da saúde, da alegria de viver. Dá, meu Senhor, condições, prazer espiritual. Meu Senhor, que cada uma família dê assistência, atenção, cuide dos seus idosos, dando, Senhor, a cada um deles a devida tranquilidade, como recompensa pelos esforços, criando suas famílias, ajudando, meu Senhor, no crescimento, desenvolvimento e formação. Deus fiel, Deus bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.